Se ele expulsar todo mundo, eu quero ver quem vai trabalhar. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai falar da situação que está acontecendo nos Estados Unidos, especialmente em Los Angeles, que estão surgindo inúmeros protestos em massa contra a imigração que está ocorrendo lá nos Estados Unidos, né, promovida pelo governo Trump. E aí eu trouxe esse vídeo do Gaio Fato para a gente reagir e entender um pouquinho melhor e discutir em cima do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Então, antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e bora lá. Agora você dá oi para você do futuro, o seu eu do futuro está dando oi para você no passado, que ainda nem aconteceu. Vocês devem estar acompanhando nas últimas semanas que cresceram muitas operações nos Estados Unidos contra a presença de imigrantes no país. Tudo isso vem no mesmo caminho da retórica que o governo do Donald Trump adotou de expulsar a grande maioria dessas populações do território estadunidense. E isso acabou elevando muito o discurso xenofóbico e também levantando muito questões de debate sobre essa legalidade, né? Sobre a legalidade dessas ações. E isso começou a aparecer em vários casos diferentes. A gente viu o governo Donald Trump expedindo uma proibição para novas matrículas de estudantes estrangeiros em Harvard. A gente está vendo o processo de deportação arbitrário, sem provas, de muitas pessoas nos Estados Unidos. E agora, em Los Angeles, está acontecendo uma manifestação, vários atos contra essas movimentações por parte do governo de Donald Trump. Lembrando que começou, né, lá em Los Angeles, eu acho que foi o primeiro lugar onde as manifestações começaram em nível, assim, maior, mas já está pipocando no país inteiro. Então, nesse final de semana, por exemplo, no sábado, a gente viu uma manifestação gigantesca em Nova York. Tem vários outros estados que estão acontecendo a mesma coisa. Então, no país inteiro estão pipocando manifestações do povo, né, principalmente de imigrantes, contra essas deportações em massa que têm ocorrido e essas leis anti-imigração que o Donald Trump tem feito cada vez mais, né, lá nos Estados Unidos. Queria que as manifestações fossem aqui assim. Pois é. Seria bom. Então, vamos ver aí vamos entender o que está acontecendo. Eu vou puxar aqui uma foto, algumas imagens que estão retratando aí esse processo. Vamos lá. Então, olha só, já faz algumas horas em que o governo da Califórnia está passando por uma crise sinistra relacionada a essa movimentação dos imigrantes contra as políticas anti-imigração feitas pelo governo de Donald Trump. Então, aqui a gente consegue ver várias imagens, né, de pessoas sendo contra o ICE. Lembrando que o ICE é a polícia imigratória lá dos Estados Unidos, tá? Então, por isso que vocês vão ver em várias pichações, em vários cartazes, várias coisas, a palavra ICE, porque são eles que estão fazendo esse papel de retirar as pessoas, de prender as pessoas, enfim. Esse é o ICE que a gente não gosta. Exatamente. Que é de 92, né? É outro movimento, é outro contexto. Mas a gente consegue ver que o pau está torando em Los Angeles. O pau está torando na região ali da Califórnia. Bom, por que isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo porque entre os dias 6 e 7 de junho, agentes de um setor governamental chamado ICE, né? Que significa Immigration and Customs Enforcement, que é basicamente a força responsável por fazer operações para averiguar a imigração ilegal no país, começaram a realizar operações em lojas em Los Angeles, como a Home Depot, a Fashion District e outros lugares que você tem a presença muito grande desses imigrantes. E nessas operações, no dia 6 e 7 de junho, o governo da Califórnia fez 45 detenções. E aí, conforme essas detenções foram acontecendo, muitas delas ilegais, muitas delas arbitrárias, etc, etc, a população de Los Angeles, na Califórnia, começou a se revoltar contra isso e realizar protestos em alguns lugares.
como Westlake, Fashion District, no bairro de Paramount, e essa ICE, né, o Immigration and Customs Enforcement, usou gás lacrimogênio, bombas de efeito moral, confronto físico e está tentando reprimir com muita violência esses protestos. Esses protestos eles estão sendo utilizados como uma plataforma para que o governo, tanto da Califórnia quanto o governo Trump, amplie a sua dominação sobre a região. Lembrando, né, que agora houve a morte de uma deputada progressista lá do Minnesota, né? Então, tem várias coisas acontecendo lá nos Estados Unidos, coisas misteriosas, inclusive, mas tudo isso, né, tá sendo fomentado por essas políticas de imigração que o Donald Trump tem feito, né? Porque hoje em dia, neste governo Trump, o maior inimigo são os imigrantes, então estão tendo todas essas leis e a população não tá ficando calada, né? Então tá tendo protesto e tá acontecendo muita coisa. Não é, Nor? Dilma sofreu o golpe por muito menos. Então, essa situação ela já está caminhando para um grau, né, de crise cada vez maior e essa escalada teve um passo importante no final de semana. Isso porque o governo do Trump, o presidente Trump, autorizou o uso da Guarda Nacional, que é tipo uma parte do Exército Federal dos Estados Unidos, sem a solicitação estadual, sem a solicitação local. Ele vai chamar a Guarda Nacional pelo Decreto 10, que é um decreto que também viabiliza o apoio de fuzileiros navais para a região, caso seja necessário. Ou seja, imagina que aqui no Rio de Janeiro tá tendo uma manifestação muito absurda dos trabalhadores e aí não adianta o que o Eduardo Paes ou que o Cláudio Castro falaram. O Lula vem e decreta lá uma lei que pode trazer todo mundo aqui, todo o exército, a marinha para o Rio de Janeiro. Entende quanto é essa distorção de poder? É o presidente passando por cima da decisão do governador do estado. Então isso já é um desvio de conduta do Trump, demonstrando o quanto ele é e está sendo autoritário nessas condutas e nessas leis que ele está promovendo, né? Então esses protestos, eles estão sendo datados, estão sendo ali registrados como movimentos de insurreição contra a lei e a soberania, tá? Então isso tudo está acontecendo nesse momento em que os Estados Unidos estão ampliando não só a sua retórica, mas também as suas ações políticas ligadas a esse nacionalismo. Sim. Então acho que esse é um ponto muito importante para a gente poder verificar que nos últimos tempos os Estados Unidos, pela presença do Donald Trump, têm realizado movimentos para poder criminalizar a presença imigrante e, ao mesmo tempo, em que tem fortalecido o discurso chauvinista e o discurso nacionalista dos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo lá agora é um processo de reabilitação do capitalismo sob esse molde nacionalista, sob esse molde chauvinista, e que está começando a afetar principalmente a comunidade de imigrantes, que é muito numerosa, não só em Los Angeles, mas em outras partes do país, Estados Unidos, e que está causando todo esse problema, que está causando todos esses conflitos. Lembrando, né, que o Trump ele foi eleito e ele veio com o slogan, né, do tal MAGA, né, do Make America Great Again, ou seja, fazer a América boa novamente. É toda essa coisa de resgatar os valores tradicionais, que não é nem um pouco diferente do Deus, Pátria, Família e Liberdade do Bolsonaro, tá? Se a gente for parar para pegar na base, é a mesmíssima base. Conservadora, nacionalista, chauvinista, que é esse nacionalismo dos tempos de outrora, do que era bom, né? Um nacionalismo à direita. Então, assim, o Trump ele já foi eleito, já usou esse jargão desde as eleições. E agora ele só está botando em prática essa política que ele já tinha avisado que ele ia fazer, de sempre ficar de olho na cultura woke, nos imigrantes serem esse bode expiatório. E assim como o Gaio está falando, existe imigração nos Estados Unidos inteiro, né? Porém, entretanto, contudo, todavia, os estados mais ao sul, que são mais próximos da fronteira com o México, são estados onde tem maior presença de imigrantes. Então, assim, a Califórnia é um dos estados dos Estados Unidos onde tem maior presença de imigrantes. Então, por isso, ali
ter sido o ápice, né, ter sido o estopim dessas manifestações faz muito sentido. É verdade. Pois ali no sul dos Estados Unidos, eles vão ficando com nomes mais parecidos, né, com nomes latinos. Então é San Diego, São Francisco, Los Angeles, exatamente por conta dessa presença grande de imigrantes. Conflitos. Então a tendência para o próximo período é isso também piorar, já que, conforme esses confrontos vão se empilhando um em cima do outro e a população de imigrantes nos Estados Unidos é muito grande, a tendência é que esses conflitos se desenvolvam, evoluam e essa situação de violência passe por uma nova fase. O governador da Califórnia e a prefeita de Los Angeles condenaram a ação federal justamente porque ela foi realizada sem nenhum tipo de diálogo com as autoridades locais. Então a tendência é que quanto mais esse conflito for evoluindo, né, e essas tensões vão também aumentando, mais a violência local vai também crescer. Sim. Então agora já tem várias organizações que estão fazendo aí uma movimentação para poder impedir, para poder pelo menos destituir a Guarda Nacional desse papel e garantir que a situação seja estabilizada. E tudo isso vem também num cenário em que Los Angeles, a Califórnia, de uma maneira geral, sempre foram estados muito problemáticos nesse sentido de controle do governo dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, estados mais progressistas. Então, inclusive para o Trump, que é conservador, é um estado que vai ser sempre problemático, né? A gente viu até a imagem ali, né, quando eu estava mostrando para vocês dos protestos que aconteceram em 1992, porque os riots, né, essas movimentações, elas acontecem há muito tempo nesse local. As tensões raciais geradas por esses movimentos, geradas pela atuação do governo e por essa, enfim, né, por essa carestia generalizada, elas são muito frequentes nesses espaços. Então a gente está vendo agora, nesse exato momento que está acontecendo em Los Angeles, como mais uma manifestação desse processo. Só que dessa vez com o governo do Trump jogando mais cartas, utilizando mais forças para poder reprimir com mais violência toda essa população. Esse provavelmente não vai ser o único evento dessa natureza. A gente vai ver o desenvolvimento de outros movimentos, de outros protestos nesse sentido no futuro bem próximo. A gente já viu isso, inclusive, mas o caso de Los Angeles é um caso que particularmente é bastante simbólico, porque ele demonstra toda a utilização dessa retórica anti-imigração e também da aplicação de políticas anti-imigração pelo governo Donald Trump, que vai se utilizar da força policial federal e estadual para poder inibir a movimentação desses protestos. E eu acho que esse também é um ponto muito importante, porque além de toda a crise relacionada à questão da moradia, à questão dos empregos, à questão das condições de vida dos trabalhadores imigrantes na Califórnia, eu acho que também é um sinal importante para a gente poder observar que a política interna dos Estados Unidos está passando por um momento de bastante fragilidade, de bastante conflito por conta desses antagonismos que agora se revelam de maneira mais aberta, de maneira menos velada pelo governo do Donald Trump. Então, o objetivo qual que é? É você promover uma criminalização cada vez maior dessas comunidades imigrantes, você inflamar a retórica nacionalista, inflamar a retórica chauvinista, para que a opinião pública seja favorável a esse tipo de operação e assim garanta a continuidade da aplicação política do discurso do Donald Trump e do seu projeto de capitalismo nacionalista, que ganhou aí novos contornos, né? E eu acho que o principal contorno que a gente também poderia citar brevemente em relação a isso foi justamente a ruptura entre o Trump e o Elon Musk. O Elon Musk aí, que foi um grande apoiador do Trump desde o início da campanha, desde sempre e tal, retirou o seu apoio ao governo justamente porque o Trump passou a revisar a política de contingenciamento e de corte de gastos no orçamento federal, algo que é muito importante para diversas frações da burguesia estadunidense e que a gente também tem aqui no Brasil como referência. Então, a partir do momento que o Trump está fazendo essa movimentação de tentativa de reindustrialização, de isenções fiscais para as empresas se instalarem nos Estados Unidos, etc, 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 tudo isso acabou colocando um contraponto à narrativa hegemônica que se construiu nos Estados Unidos, que é a favor desses planos econômicos interligados com a globalização. Que aí prevêem austeridade,
corte de gastos, etc, etc, etc. Pra ver como aquela galera que fala: ai, a direita é toda unida. aham, tá bom, conta outra, né? Não é toda unida, até porque cada um tem uma linha, cada um pensa de um jeito. Assim como a gente estava falando, os chauvinistas mais nacionalistas têm essa coisa do resgate, da nostalgia dos anos anteriores. Então vai fazer esse Make America Great Again, fazer a América boa novamente, que fase que eles estão falando? Eles estão falando daqueles anos de ouro lá nos Estados Unidos, onde tinha o sonho americano, onde aquelas camadas médias da classe média branca dos Estados Unidos conseguiam ter algum tipo de ascensão social, conseguiam ter uma boa qualidade de vida, e que a gente vê que até hoje, tanto os filmes que a gente vê em Hollywood tentam trazer esse saudosismo, né? Como agora, essa política sendo transposta para políticos influentes como o Trump, né? Que chegou agora no governo com esse papo. Já o Elon Musk, que é de uma outra linha da direita, ele já vê isso com outros olhos. E apesar dele ter características conservadoras, ele já vê a globalização como um fator importante, essa obtenção cada vez maior de lucros, a tecnologia. Então são duas linhas políticas diferentes da direita que vão acabar se chocando e gerando esses atritos, né? Então, para a gente tirar esse mito de que a direita é toda unida, né, e que a esquerda que é toda separada. E outro mito também que quebramos, né, é que nos Estados Unidos não tem revolta, né? Que nos Estados Unidos não dá para acontecer revolução. Gente, lembrei de um meme, por isso que eu até ri naquele momento. Os Estados Unidos é o melhor país pra gente fazer o socialismo, sabe por quê? Porque os Estados Unidos não podem invadir os próprios Estados Unidos, né? Assim, é por lá mesmo que tem que fazer revolução. Então, protestos aconteçam, o povo se revolte, porque é um absurdo realmente o que está acontecendo e o que o Trump está fazendo. E a gente vai ver cada vez mais esse tipo de coisa acontecendo, porque, né? Os Estados Unidos é um país onde existe grande presença migratória, então essas medidas estão afetando diretamente a população e o Trump, né, vai acabar se ferrando nisso, porque a população imigrante é a população que roda os Estados Unidos. Então, se ele expulsar todo mundo, eu quero ver quem vai trabalhar. Quero ver. Ia ser o maior plot twist da humanidade, né, Vitor? Os Estados Unidos virarem socialistas antes de qualquer outro lugar. Então, para mim, para a gente poder se encaminhando aqui essa análise muito breve, muito rápida para o final, é a gente entender que o que está acontecendo agora em Los Angeles é mais um elemento, é mais um ponto desse processo de fortalecimento do chauvinismo nos Estados Unidos, do nacionalismo nos Estados Unidos, e que vai atuar principalmente contra a comunidade imigrante e que vai colocar no Estados Unidos, um papel de reaquecedor e de rearticulação da própria economia doméstica, contrariando, portanto, a hegemonia liberal que se constituiu no último período, nos últimos 30 anos, que é a hegemonia baseada na austeridade no programa neoliberal. Agora, aqui é muito importante a gente ficar atento, porque a tendência desse conflito é ele ser intensificado, é ele ser ampliado. Então, se essas cenas da Batalha de Los Angeles, né, ou mesmo desses protestos em Los Angeles, são chocantes e assustadores, eu acho que essa é a primeira leva de uma série de processos que ainda vão acontecer e que estão mostrando que a coesão interna dos Estados Unidos, que esse cimento ideológico, político, que conseguiu construir essa imagem de país, está se solapando cada vez mais, certo? Então, agora a gente vai ver provavelmente o crescimento desses atos, o crescimento dessas movimentações e o crescimento também da repressão por parte do governo dos Estados Unidos. Então, é isso, gente. Depois eu quero saber o que vocês estão achando, se vocês estão acompanhando esse processo, e vocês comentam aqui embaixo com as impressões de vocês sobre o futuro desse país e o futuro também dessas movimentações que estão sendo realizadas aqui. Certo? É isso. Valeu. Até a próxima. Tchau. É só isso. Não tem mais jeito. Não vejo a hora de participar dessa queda do Império. Exatamente, eu também não. Morre, diabo, Estados Unidos. Aqui o mapinha dos Estados Unidos, tá? Então aqui, ó, a Califórnia, já que tá aqui, ó, faz fronteira com o México, ó. Quem faz fronteira com o México? Califórnia, Arizona, Novo México, Texas. Então, tudo isso aqui são estados
Estados Unidos, que tem muita presença de imigrantes, né? Olha lá, gente, tem uma cidade chamada Corpus Christi. Então, assim, aqui mais para o sul dos Estados Unidos são lugares onde tem essa presença grande de imigrante e por isso que estão surgindo esses protestos maiores aqui. Aqui o que a gente falou dos nomes, nas cidades Santa Fé, Novo México, Las Cruces, Sierra Vista, Casa Grande, Santa Clarita. Nossa, e é exatamente isso que você está falando, Vitor. No final das contas, os imigrantes são os verdadeiros donos dessa terra, né? Porque eles são os herdeiros legítimos das comunidades indígenas e dos povos originários que habitavam essa terra aí, né? Que habitavam toda a América e que foram dizimados ao longo dos anos, porque se não tem indígena hoje nos Estados Unidos é porque eles foram genocidados, né? Ah, porque só tem indígena no Havaí. Por que será, né? Por que será? Ai, gente. Enfim, tá acontecendo isso tudo lá nos Estados Unidos. E além de tudo, agora ainda, né? Aparentemente, o Netanyahu não está dando conta do Irã sozinho, não está dando conta dos países aonde ele está bombeando como se ele fosse a maior pessoa do mundo, né? Como se ele fosse a maior potência mundial. Então ele já está pedindo ajuda do Donald Trump, já está querendo que os Estados Unidos comecem ataques diretos no Irã e nas outras potências em que o bosta de Israel está o quê? Atingindo, porque não é suficiente. Israel já está o quê? Arregando. Por que será, né? Porque enquanto estava só atacando Gaza, que já estava destruído, não tem nem mais força para contra-atacar direito, vocês estavam mec, né? Aí agora que lançaram bombas em vocês, agora que realmente estão contra-atacando, aí vocês estão com, né? O que na mão. Estão com o que na mão, não passa nem Wi-Fi. Então, assim, esse é o cenário que está acontecendo nos Estados Unidos e é um cenário de que as lutas de classe estão cada vez mais evidentes, tá? Em todos os países que a gente está percebendo no mundo inteiro, as lutas de classe estão cada vez mais evidentes porque a gente está numa fase de crise do capitalismo. E quando o capitalismo está em crise, a luta de classes fica mais evidente, tanto com a fascistização de uma galera, quanto com a radicalização de uma galera. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento, né? Por mais conturbado que seja, ele é um momento que a gente está aqui nesses anos, que são anos onde está acontecendo muita coisa, aqueles anos em que o Lenin falava que tem semanas que acontecem em anos, é exatamente isso que a gente está vivendo agora. Esse momento histórico é um momento histórico muito importante que a gente está passando e que, nesse momento, a melhor coisa que a gente pode fazer é se organizar. Então, você, camarada, organize o seu ódio, exatamente para a gente se preparar para o que está por vir, tá? Porque não tem outra alternativa. Venceremos. Se até nos Estados Unidos a população está se revoltando, a gente aqui consegue se revoltar, tá? O mundo inteiro. A gente viu esse último final de semana também o mundo inteiro se levantando, fazendo manifestação contra o genocídio que está acontecendo em Gaza. Então, assim, as coisas estão acontecendo e a gente precisa estar preparado, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix que está aqui na tela, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E é isso. Beijos e até a vitória.